Vamos compartilhar aqui. Vou compartilhar algo com vocês. Estamos na série... Quem viu o nosso vídeo aí, nos dias comuns? Vocês viram? No Instagram? Vocês seguem o Instagram do Mag? Quem não segue o Instagram do Mag? Deixa eu ver. Hã? Ih, ó, tem o dedinho apontando para... Olha, nem vou falar nada, hein? Para a gente começar aqui, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e eu vou descer aí. Espera aí. Está preparado para responder isso aí? Eu vou descer aqui. Pode descer? Pode. Olha aqui o Luizão. O que você mais gosta de fazer nos dias comuns, assim? Ler. Uhum. Você acha que ele meteu louco? Cara, ele não... Eu acredito nele. Eu acredito. É mesmo? Eu acredito em você, mano. O que você gosta de fazer nos dias comuns, Zé? Cara, vai ser que meio coach, mas ser sincero, eu amo muito, cara, me derramar na presença do Senhor. Pra mim, isso é o que me satisfaz. Você viu? Vamos lá pro lado de lá agora. Cheguei. Olha o Caião. O Caião tá com uma cara que quer responder pergunta, mano. Caião, você prefere fazer a devocional de manhã ou de noite? Ou nos dois tempos? De noite. Aí, o cara dá. Deixa eu ver aqui. E aí, Santana? Você prefere fazer devocional de dia ou de noite? Ou faz nos dois horários? De noite. Aí os caras... Vocês gostam de tudo da noite assim, essas paradas? Não? De manhã? Beleza. Deixa eu ver aqui. Alguém aqui? Aqui, ó. Quer ver o Fê? Vamos lá no Fê. Fê, você gosta de fazer atividade física no seu dia a dia? Eu amo. Essa foi fácil, né? Deixa eu ver mais alguém aqui. Você gosta de fazer atividade física? Eu gosto, irmão. Gosto. Futebol. Aí joga futebol. Já chama, ó, pra jogar futebol. Tem gente que tá jogando futebol de domingo ainda? Cadê? Tá jogando? De segunda também? Não, de segunda eu sei que tá rolando, mas de domingo me chamaram uma vez aí. Uma vez por mês de domingo. Vamos ver ali, ó, pro lado de lá agora. Will. Will, você está fazendo algum curso, alguma faculdade, alguma coisa nesse momento? Eu tô na terceira faculdade. Ele encheu o peito para falar isso agora, hein? Tô fazendo curso de análise de dados, curso de Power BI e curso voltado para a área de crédito e risco. Você tá maluco, hein? Eu fiquei com vergonha de falar o que eu fiz agora. Não, quer ver, ó? Se liga agora, você vai ver agora. É a mesma pergunta. Aqui, ó. Você tá fazendo algum curso agora? Tô fazendo pós-graduação, gestão de pessoas e uma imersão em liderança para quem trabalha em empresas de tecnologia. Cê é louco. Você viu o nível do Mag aqui, né? Aqui, galera, é mais ou menos o nosso dia a dia. Mas aí, geralzão aí, quem pratica atividade física mesmo? Levanta a mão aí. Ó. Eu acho que não dá 50%, hein? Atividade física, pode ser musculação, alguma funcional, crossfit, futebol, vôlei, basquete. Quem aí, agora assim, ó, quem aqui se alimenta bem, considera que você tem uma boa dieta, assim?
Ó, até que, confesso que eu fiquei surpreso agora, hein? Quem acha que eles não estão falando a verdade completa? Tô brincando. Quem tá cursando aí? Quem tá estudando alguma coisa? Beleza, muito. Agora, quem está, tipo, 100% online nesses cursos? Deixa eu ver aí. 100% online. Quem é um híbrido, assim, tipo, pega um EAD e um presencial também, dos cursos? E quem faz 100% presencial? Ah, a maior parte ainda. Legal. Ô, de verdade, isso aqui, eu imaginava que o EAD ainda tava ficando mais forte. Mas ainda estamos com presencial forte aí, hein? Legal. Olha só. A gente já iniciou aqui, fizemos uma dinâmica, mas por que geralmente nós não gostamos dos nossos dias comuns? O que geralmente nos leva a olhar para os dias comuns e às vezes tirar um pouco, sei lá, aquele encanto da segunda-feira? Às vezes a gente olha para a segunda-feira e fica, mais uma semana. Ou quando a gente volta de um acampamento, a gente sai de um evento, a gente sai de algo tão bom, e às vezes a gente vai para um dia comum nosso, e a gente parece que a galera olha e fala assim, de volta para a realidade, né? E o que muitas vezes nos faz, eu trouxe algumas coisas aqui, mas o que muitas vezes nos leva a pensar isso? Às vezes os desafios do nosso dia a dia, os desafios que nós temos, os desafios dentro de uma profissão, dentro dos estudos, o desafio dentro de uma casa, do lugar onde nós moramos. Nós podemos olhar também os problemas que nós temos, né? Pode estar atrelado com desafio, mas eu falo problemas que precisam de uma solução, problemas que nós enfrentamos todos os dias. Há alguns de vocês talvez que aqui é o lugar onde você está em paz. Você pisou na sua casa, começa a gritaria, ou uma fala assim, ou um ambiente pesado, e aí você chega lá, toda vez que você sai de lá é um lugar, parece que você sai e você está em paz. Mas você chega lá, você está debaixo de um lugar de muito conflito. Ou às vezes esse é o lugar onde você trabalha. Às vezes, dependendo da realidade que você está hoje, você não pode sair do lugar onde você trabalha. Já passei por isso. No início do meu casamento, estava trabalhando num lugar e eu não poderia me dar o luxo de sair daquele lugar. Eu não poderia. Minha família precisava de recursos, eu não tinha outro lugar para ir e eu precisava engolir aquilo que acontecia no meu dia a dia. Aquele lugar não era um lugar agradável para mim. Era um lugar que trazia muita aflição no meu coração. Passei por tempos assim. E muitas vezes esse tipo de situações dentro do nosso dia a dia são situações que nos levam, às vezes, classificar segunda a sexta-feira como dias difíceis, como dias ruins, dias que nós não desejamos. E quando chega na sexta-feira, culturalmente a gente comemora porque o final de semana está chegando e aquela rotina da nossa vida, ela se afasta por 2 dias, né? Um pouquinho do finalzinho da sexta-feira à noite. A gente tem o sábado, a gente tem o domingo, mas segunda-feira, tudo de novo. Tudo outra vez. Mas sabe também o que nós podemos olhar e dentro de um lugar onde nós, do nosso dia a dia, onde nós podemos também encontrar alegria? Dentro desses dias comuns, a gente encontra desafios, a gente encontra lutas, a gente talvez volta para lugares de muita tensão, mas também a gente
nos dias comuns nós celebramos também. Quando, por exemplo, eu sei que a maioria de vocês não tem filho, mas pode ter tido um sobrinho, mas quando um filho aprende a andar, ele não é um dia, embora é um evento, né? Porque nunca vai se repetir isso, mas ele não é um evento no sentido de um dia que nós preparamos para ele andar. Não, foi pequenos estímulos contínuos, diários, que fez ele, em algum momento, ele andar. E eu lembro exatamente a primeira vez que o meu filho andou, porque foi no dia da comemoração do meu aniversário. Foi exatamente, estava a minha família toda reunida, minha prima falou assim, ó, solta ele vai vir. Ela pegou um bonequinho lá e falou assim, ó, você quer o boneco? Ele soltou o sofá assim, pum, andou, primeira vez. Nunca vou esquecer o dia, nunca vou esquecer o momento, isso nunca vai apagar da minha memória. Mas posso falar para vocês? Um dia comum. Um dia, talvez não comum porque era uma festa de aniversário, né? Mas num dia qualquer, entende? Há celebrações, há pequenas celebrações nos nossos dias. Quando isso acontece, quando nós criamos memórias com amigos. Quantos aqui talvez se recordam uma vez que você, no meio da semana, saiu com um amigo de vocês, teve uma conversa, abriu seu coração, chorou com ele, ou contou uma novidade, ou dentro daquela conversa solucionou alguma coisa, e aquele dia ficou marcado para você, mas era uma quarta-feira à noite, uma terça-feira à noite, algo que acrescentou tanto, algo que criou uma memória tão profunda em você, tão poderosa, mas aquilo no simples do seu dia, na segunda, na terça, na quarta, aquilo aconteceu. Ou no caso de quem já está casado também, é descoberto de uma gravidez desejada, algo que você esperava, um dia comum, está lá. Eu lembro também desse dia, quando a Lê descobriu. Agora eu não lembro se ela me contou no mesmo dia. Foi no mesmo dia, né, que você descobriu? Não, passou um dia do Joaquim. 2 dias depois, ela conseguiu segurar essa informação. Eu lembro que minha cunhada ficou sabendo, e ela comprou um presentinho, um sapatinho, aí filmou, né? Tem essa reação, acho que no Instagram dela ainda. E enfim, um dia comum. Mas aquela notícia mudou o meu dia, né? Mudou até o meu trabalho. Você vai trabalhar até meio 11, assim. Caramba, mano, que loucura. Você nem acredita que é pai, mas você não acredita enquanto não nasce. É uma loucura, é um negócio louco. E talvez o início em um novo emprego. Tá lá, segunda-feira, começando uma nova jornada, um novo lugar, um novo desafio, ou dentro da própria empresa, um novo cargo, uma nova situação, uma responsabilidade diferente. E isso acontece no nosso dia a dia. E uma coisa muito legal também, eu fiz questão de mencionar, sabe o que pode acontecer no nosso dia comum? Quando num tempo de devoção a Deus, você se depara com uma presença maravilhosa. Quando não tem ninguém assistindo você, quando não tem ninguém te olhando, quando não tem nenhuma banda do MAG tocando naquele lugar, quando a gente não está reunido assim, em grupo, que é muito bom, que é maravilhoso, mas quando você está no seu lugar de intimidade com Deus, e de repente você ouve a voz do Pai, você sente aquela presença poderosa, e você percebe que o Senhor está falando com você através da palavra, através de trazendo uma resposta de oração. Eu lembro exatamente um dia anterior ao encontrão, o E24 aqui, eu estava de manhã, um dia anterior, eu estava tendo o meu tempo de devoção a Deus. Eu lembro que eu me coloquei de joelhos, eu estava na sala, as crianças estavam dormindo ainda, e eu comecei a apresentar algumas coisas do meu coração para o Senhor, e eu comecei a chorar ali, e a presença do Senhor
me tomou de uma forma tão preciosa, num dia comum. E eu lembro que eu deixei aquele lugar e eu sentei como em partes, eu resolvo algumas partes do trampo em casa mesmo. Então eu abri o notebook, após aquele tempo, fiquei um tempo considerável ali. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu entrei eu estava fazendo, tinha que fazer uma aula, eu fiz uma aula, e aí de repente o meu telefone toca, e era a ligação de um cara que nunca tinha me ligado. Eu conheço, ele é de outro mag, mas ele nunca tinha me ligado assim, nunca, já troquei ideia com ele por mensagem e tal, mas nunca tinha me ligado. Ele me ligou do nada assim. Aí eu pedi para ele aguardar, que eu estava em aula, né? Tô estudando inglês, tá, gente? Tô tentando, né? É difícil, né? Para quem já sabe, tá de boa, mas é difícil. E eu lembro que eu concluí a aula ali, e eu liguei para ele. Eu falei assim que terminar aqui eu já te ligo. Aí eu retornei para ele, e quando ele falou comigo, ele falou assim: Hudson, cara, eu estava orando ontem à noite, e o Senhor me trouxe uma palavra direcionada para você, eu quero entregar essa palavra para você. E ele compartilhou aquela palavra comigo, e aquilo que ele compartilhou comigo era exatamente aquilo que eu estava orando de manhã. Que coisa maluca, não é? Assim, Deus fala para ele ontem à noite, e eu peço aquilo de manhã, e ele me responde depois da minha oração, assim, papo de alguns minutos depois. Então, Deus, Ele é um Deus maravilhoso que se revela no nosso dia a dia. Eu lembro uma vez, com 17 anos de idade, eu trabalhava numa metalúrgica do meu pai, e eu lembro que terminou o expediente, meu primo trabalhava comigo, e ele falou assim: Hudson, chega aí. Cara, a tia Tida teve uma visão com você. Eu falei: é mesmo? E até então ali tinha sido a minha primeira experiência que Deus estava falando comigo. Eu nem estava com o coração muito no reino, mas aquela visão mudou completamente a forma que eu pensava muitas coisas. Ali não foi determinante para a minha conversão, mas depois que eu tive uma experiência profunda com Jesus, aquela memória daquela palavra voltou. Depois eu fui na casa da tia Tida e ela orou por mim, e o Senhor entregou e confirmou mais palavra. Mas assim, um dia comum, um dia qualquer, um dia que nós muitas vezes deixamos de perceber Jesus nos detalhes da nossa vida, dias que talvez nós classificamos como dias, só mais uma segunda-feira, a gente não pensa naquilo que Jesus pode fazer. Mas o que eu quero trazer para o seu coração é que nós precisamos viver o nosso dia pensando em cada momento que nós podemos encontrar Jesus. Nós podemos encontrar Jesus na simplicidade dos nossos dias. E isso faz toda a diferença. E aí a gente só não consegue ver a graça, ver o amor e ter talvez até mesmo uma expectativa pelo nosso dia, quando nós não percebemos Jesus no nosso dia. Talvez a gente não crie expectativa para aquilo que está acontecendo, porque a gente não dá chance de nós criarmos possibilidades para que Jesus fale conosco. Mesmo dentro de uma rotina intensa. Mesmo quando nós acordamos muito cedo e nós vamos dormir muito tarde. Eu, por muitos anos, aproximadamente 3 anos, eu trabalhando em academia, eu abri academia, eu trabalhava na Vila Ema e eu tinha que sair de casa próximo das 5 horas da manhã. Eu lembro que eu acordava às 4 da manhã, eu tinha meu tempo de devoção, e eu tomava café e eu ia. A rotina era intensa, eu voltava, eu tinha aula à noite, não era um dia de folga.
Mas Jesus é prioridade. Estar com Ele é prioridade. E quando Ele é prioridade, a agenda dá um jeito de colocar Ele naquele lugar. Ele precisa ser até mesmo antes do meu trabalho. Não somente o antes do vir antes de trabalhar. Pode ser que você tenha facilidade, você faz isso de madrugada, se você não faz dormindo, né? Se você não pega o celular, deita e faz assim, deixa cair na cara. Você já fez isso, né? Já fez isso, já estava lendo assim, escapou, né? Deu aquela, tomou um fatality do celular. Mas assim, se você faz isso com qualidade à noite, amém. Mas o que não pode acontecer é a gente considerar viver um dia sem a presença de Jesus. Considerar viver um dia sem ao menos meditar num trecho da palavra. A gente não pode dar o luxo de deixar isso passar batido na nossa vida. Ainda que cansado, ainda que por esforço. Eu conversando com o pastor Diniz, eu falei assim, pastor, mas qual que era a sua rotina? Ele falava, não, eu levantava todos os dias, 3 horas da manhã para orar. Tinha dia que a gente voltava a dormir, e depois eu saía 4 e pouco da manhã para trabalhar. Ele saía próximo das 5, ele acordava próximo das 5 também. Às vezes acordava às 3, dormia às 4, de novo, e dormia mais uma horinha ali e levantava. Mas ele falou assim, que às vezes, dependendo da inclinação que o Espírito dava para eles, ele ia trabalhar direto, das 3 da manhã direto. Mas sabe o que acontecia na outra noite? Ele não dormia mais, ele acordava às 3 da manhã de novo. E ele falou que fez isso, continuamente. Às vezes a gente, por falta de... E sabe, não é uma questão de eu falar assim, ó, agora, vai lá, coloca na sua agenda. Faz isso por mim. Não é por mim. Se nós percebemos Jesus nos nossos dias, nós vamos valorizar a presença dele, ao ponto de a nossa agenda se dobrar a ele. A nossa agenda dá um jeito de colocar um tempo para ele. Amém? Eu sei que nem na rotina, quando eu tive filho, mudou muito minha dinâmica de devoção a Deus, do tempo de devocional. Mudou muito, eu não consigo... Não tem muito mais estabilidade, porque tem dia que você acorda, a criança já acordou, já mudou. Ou eu faço com a criança, ou eu espero ela dormir em outro momento. Então muda um pouco a dinâmica. E não dá para fazer às vezes com o tempo que eu fazia. Há dias que eu consigo tirar mais tempo, há dias que eu não consigo tirar tanto tempo. Mas eu não posso passar um dia sem considerar ter um tempo com meu pai. Eu não posso fazer isso. Então o dia... Existe até um estudo sobre isso, que de nós vivermos debaixo da expectativa de encontrar a Jesus em qualquer momento do nosso dia. Seja num tempo de devoção, seja muitas vezes até na rua. Eu trabalhei com uma moça, e eu lembro que eu conversava sobre Cristo, ela não era batizada, ela estava indo numa igreja, e eu falava a respeito do evangelho para ela, e eu lembro que eu ministrando a palavra no coração dela, ela tomou a decisão de batismo. Era uma moça que trabalhava comigo, uma professora. E eu lembro que ela falou que naquele dia, no dia que ela ia se batizar, ela desistiu de batizar, falou para o pastor que não ia, mas no dia ela decidiu ir. E ela foi sozinha, mas ela não sabia onde era. Então ela pegou um ônibus até um lugar, ela desceu, não era o lugar. E aí ela chegou num banco assim, ela sentou e ficou chorando, porque ela estava perdida. Ela se perdeu, porque era como se fosse eles batizavam num rio mesmo. Então eles iam para um lugar afastado da cidade assim, e batizavam num rio. E ela se perdeu. E ela sentou, ela contou para mim isso, ela falou que um homem assim, sentou do lado dela e falou assim, por que você está chorando? Ela falou, não, é que eu tô indo para tal lugar e eu não sei chegar. Ele falou, não, eu sei chegar lá. E aí ele começou a orientar ela, falou sobre como que ela deveria chegar no lugar.
E aí instruiu ela que ela devia pegar um ônibus X em tal lugar. E no final ela perguntou, qual é o seu nome? Ela falou, meu nome é Emanuel. E aí ele pegou, saiu, mano, de verdade isso. Ele saiu e sumiu assim. Ele sumiu. Só que ela contou para mim de uma forma super natural. Ela não conhecia a palavra, ela não sabe, tipo, quem é Emanuel. Tipo, na hora que ela falou, mano, arrepiou tudo assim. Eu falei assim, Jesus, você, mano, foi algo de Deus. Foi algo de Deus aquilo ali. Mas num dia comum ela nem percebeu. Mas ele pode ser encontrado. E nós podemos encontrar, nós podemos ter expectativa de encontrá-lo. Talvez não, nossa, eu vou ver fisicamente, mas ter uma resposta, detalhes. Deus fala conosco quando nós consideramos o dia comum como uma expectativa de conhecer a Jesus, de que Ele pode se apresentar a nós, responder às nossas orações, que há uma vida de relacionamento profundo e maravilhoso no dia a dia. Aí, aquilo que talvez trazia tanta aflição no nosso coração, não é mais aquilo que aflige o nosso coração. Não é mais aquilo que pauta o nosso dia. Eu não acordo mais preocupado porque tal pessoa está ali. Eu acordo com a expectativa de encontrar Jesus. Na simplicidade do dia. E sabe de uma coisa? Dentro disso que nós estamos falando, as pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, são as coisas que determinam muitas vezes um evento que nós vivemos. Por exemplo, por que um casal se emociona quando está celebrando o casamento? Porque um casal sabe o que passou. Um casal sabe que talvez teve brigas, teve alinhamentos, teve quase separação, não sei. Um casal sabe as lutas que viveram, sabe o quanto foi difícil financeiramente para chegar naquele lugar e celebrar com a família, com amigos. E aí você pega o evento, aquele momento, e aí você vê aquele casal emocionado, você vê o casal chorando, o noivo quando vê a noiva chorando, a noiva se declarando, chorando. Mas ali tem uma história, sabe, não é um dia que construiu aquilo. São vários dias comuns que construiu aquele momento. Por isso que muitas vezes, vou dar outros exemplos, depois eu falo isso. Mas, por exemplo, um outro exemplo aqui. Por que quando um estudante está na sua formatura, e ele celebra, ele chora, ele vibra com aquilo, porque foi 4, 5 anos de estudo. Ele sabe o quanto que talvez saindo cedo para trabalhar, saía do trabalho, ia para a faculdade, saía da faculdade tarde, chegava em casa, mal comia, dorme, aí vai de novo, outro dia trabalho, e vai à faculdade, e volta cansado. Chega final de semana exausto, quebrado, e tem trabalho, e tem coisa da faculdade para fazer. Aí por que chega no dia de celebrar a conclusão do curso, a pessoa se emociona? Porque foi dia após dia, foi luta, foi pequenas coisas, foi pequenas atitudes que fez você celebrar uma conquista. E aí chega lá, é um dia de festa de verdade, é um dia de celebrar, porque aquilo que você investiu tempo, aquilo que você investiu disciplina do seu dia, realmente você concluiu. Ou, por exemplo, quando um atleta chega numa Olimpíadas, numa Copa do Mundo, e ele conquista primeiro lugar, ele conquista a medalha de ouro, ele conquista o troféu. Por que há tanta emoção naquilo? Porque há uma história pautada por disciplina, por uma vida de dedicação, talvez lesões no meio do caminho, que ele venceu, se recuperou mais rápido do que era esperado, e chegou naquele dia, quando ele pega aquela medalha de ouro, tem uma história, não é um dia, não é somente um dia que ele competiu como um rachão na rua, como uma corrida de rua. Não, foi uma construção, aquilo emociona, aquele evento faz sentido, porque foi construído por ele, no dia a dia.
falando disso, sabe por quê? Às vezes participarmos de um evento, de algo que não tem nada a ver com o MAG, não estou falando contra isso, mas sabe por que às vezes não é tão interessante? Porque não está sendo construído por nós. Mas quando a gente chega aqui, quando a gente vê o encontrão, quando a gente, por exemplo, vai lá no SDA, e você vê o MAG em peso no SDA, você olha aquilo, você fala assim, eu estou construindo isso. Aquela alegria, aquele momento, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está celebrando, tem a ver com aquilo que a gente está construindo em unidade, dentro das células, no individual, ligando, chorando com as pessoas. Liguei na semana para um amigo, sentei com um casal, sentei com tal pessoa, falei com tal pessoa, a gente chorou junto, ele abriu o pecado, nós oramos, o Senhor curou, o Senhor libertou da morte, o Senhor trouxe vida àquele que estava batido, nós oramos pela família, a família foi reconectada. Há uma história que nós estamos construindo um na vida do outro aqui. E quando nós vemos para o MAG, quando nós celebramos algo, quando a gente vem para o E24, por exemplo, um evento, ele tem uma história, não é somente um encontro qualquer, é uma celebração de uma unidade, de algo que a gente está a nossa vida um pelo outro, que Jesus fez isso por nós. Então faz sentido nós celebrarmos juntos, quando nós estamos construindo juntos. Quando cada um de nós aqui está um chorando pelo outro, está um sorrindo com o outro, um construindo, orando, fazendo parte. Porque o MAG não é somente o que está acontecendo aqui no púlpito, é o que está acontecendo nas células. O MAG é a nossa reunião, o MAG é o quanto o nosso coração queima por Jesus. Nós construímos isso a muitas mãos. E celebrar o que Jesus está fazendo através de um evento, a gente chegar no final do ano, a gente fala assim, nós crescemos, nós multiplicamos a célula, nós fizemos isso, nós celebrarmos uma multiplicação. Cara, isso é maravilhoso, porque isso tem a ver com história, aquilo que nós construímos no dia a dia. E eu quero ler um texto com vocês, que está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27. Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não como sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Você percebe que Paulo está falando de algo que tem a ver com o dia a dia. Ele fala que dentro de uma corrida, dentro de uma Olimpíada, dentro de uma competição, há muitos participantes, mas somente um leva o prêmio. Somente um que se esforçou mais, que lutou mais por aquilo. É ele que vai levar o prêmio daquela competição. Somente ele leva. Há uma medalha, há uma história, assim como nós falamos. Mas que essa medalha, Paulo fala que ela é perecível. Mas aquilo que nós estamos construindo dia a dia, ninguém pode roubar de nós. Mas uma coisa Paulo fala nesse trecho, que nós devemos lutar como um atleta, que nós devemos treinar e que nós devemos buscar este lugar como alguém que se esforça para ganhar uma medalha. Então, não é que nós estamos competindo um com o outro aqui, quem faz mais, quem ora mais, quem lê mais, quem conhece mais, mas existe algo que nós precisamos entender, que nós devemos construir uma disciplina na nossa rotina diária, em que nós pensando em alcançar o prêmio da nossa salvação, que é Cristo. Nós devemos investir
tempo e pressão. Muita pressão, tempo e pressão naquilo. Nós não podemos tratar o evangelho como algo qualquer. Nós não podemos tratar o nosso relacionamento com Deus como algo que pode ser trocado por qualquer outra coisa. Nós precisamos entender que o dia comum, ele é vital para a vida da célula. O dia comum, ele é vital para um MAG. O dia comum, ele é vital para que no dia que Jesus voltar, nós venhamos estar chorando de alegria. Porque falou assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu permaneci até o fim. Em meio às lutas, em meio às tentações, em meio às dificuldades, em meio às aflições da vida, em meio aos lugares onde nós estávamos, o lugar onde eu fui criado, em meio ao lugar onde eu estava estudando, o lugar onde eu tinha amigos, em meio ao meu bairro, debaixo do teto da minha casa, aflições eu tinha contínuo, mas a presença de Deus, a disciplina que eu tive em buscar a Ele, me fez chegar neste lugar e levantar um prêmio poderoso. E é isso que vale a pena. É difícil quando nós falamos em investir em algo que os nossos olhos não podem ver. É fácil quando eu falo, e assim já é um pouco difícil. Se eu falo assim, ó, se você trabalhar todos os dias, no final do mês você vai receber um salário. Você vai confiar nisso. Mas tem empresa que não paga o salário no final do mês. Já aconteceu comigo. Trabalhar um mês inteiro e não receber no final do mês. E às vezes a gente compara essa falha humana com algo que o Senhor está prometendo nos entregar. Eu acho engraçado quando você lê a carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele fala de algo como se o povo confiasse, o povo hebreu confiasse mais em Moisés do que em Jesus. E o que o escritor aos Hebreus estava tentando dizer é que Jesus é mais confiável do que Moisés. O escritor aos Hebreus, ele começa a tentar explicar para o povo judeu que Jesus é mais confiável do que Moisés, em que eles seguem a lei. Jesus é mais confiável. Se você fizer isso, você vai alcançar um prêmio. Se você guardar o seu coração, ele é mais confiável do que Moisés. Vocês servem Moisés, vocês servem a lei, vocês seguem a lei com todo o coração de vocês, mas eu quero dizer para vocês, Jesus é mais confiável. Aquele que prometeu que vai preparar morada para vocês, ele voltará, ele vai buscar, ele vai cumprir essa promessa. E vale a pena. Vale a pena o choro. A palavra de Deus diz que aquele que semear em lágrimas colherá com alegria e júbilo. Porque de fato vale a pena. Vale a pena a gente colocar o nosso coração no Senhor. A gente gastar o tempo. A gente consumir o nosso tempo com Ele. A gente colocar a nossa expectativa, o nosso coração nele. Ele é o bem mais precioso que nós temos. A palavra diz em Mateus, ele fala de uma parábola, de várias parábolas, mas ele fala como que o reino dos céus é como aquele homem que encontra uma pedra preciosa, ele vende tudo que tem, aquela pedra preciosa vale tudo, o tesouro vale tudo, ele vende tudo para comprar o terreno, o lugar onde tinha aquele tesouro. O reino dos céus é isso, vale a pena. Tinha uma música do Juliano Som, antiga, ele cantava, vai valer a pena. Ele cantava, vocês estão esperando eu cantar, né? Eu não vou cantar, pode ficar aí, eu não vou cantar não. Mas que fala justamente, ele fala assim, quando este dia chegar, nós cantaremos, vai valer a pena, tudo que nós gastamos, o nosso coração, a nossa vida, aquilo que nós dedicamos para servir as pessoas, nós não somos pagos por isso, nós receberemos na vida que Jesus nos promete, cada lágrima, cada serviço, cada saída que nós temos, porque nós nos preocupamos com o coração dos nossos amigos,
porque nós queremos ver Jesus impresso neles. Nós queremos ver eles parecidos com Jesus. É isso que nós queremos. Só que nós não vamos receber um salário muitas vezes por isso. Chegar lá no final do mês, não vai receber um salário porque você gastou 30 horas de discipulado. Mas um dia, a palavra diz que as nossas obras serão provadas no fogo. E que haverá prêmio para aqueles que realmente investiram tempo em cumprir aquilo que agrada o coração do Pai. E nós precisamos viver debaixo dessa verdade. Porque se nós não pensamos que isso é uma verdade, nós vamos facilmente ser tomados pela nossa rotina. E Jesus ser somente mais algo que talvez eu dê atenção no final do meu dia. Mas se Ele é tudo para nós, se eu quero vencer essa corrida, se eu quero viver uma vida assim, eu preciso realmente ter uma vida de disciplina com o Senhor. E o dia a dia, ele é maravilhoso quando você começa a perceber a voz de Jesus em todo lugar que você vai. É maravilhoso, gente, quando você chega num lugar e talvez Jesus pode falar com você ali. Eu lembro uma vez ali, trabalhava numa escola e a faxineira da escola olhou para ela e entregou uma palavra para ela. E ela chegou em casa, a faxineira falou assim, ó, quando você chegar em casa você vai fazer isso, isso, isso. Faxineira lá. A Letícia chegou no quarto dela, Letícia fez exatamente aquilo que a faxineira tinha falado, Deus tinha orientado, e ela teve uma experiência profunda com Jesus no quarto dela. Dia a dia. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que eu me questiono? Que essa faxineira poderia ser eu também. Poderia ser eu no meu dia, olhando para as pessoas e falando assim, vem cá, João, o Senhor me deu uma palavra a respeito de você. E eu quero dizer para você, que aquela vida lá que você está vivendo, Jesus tem olhado seus dias. É o cara que trabalha com você. E você ser a boca de Deus também. Você não ser só aquele que espera receber algo de Deus no seu dia, mas você ser aquele que seja a resposta na vida de alguém no seu dia a dia. Resposta a uma oração, uma conexão entre os céus e a terra na vida daquela pessoa. Queria que a banda viesse aqui. E para encerrar aqui, eu quero ler mais um texto de Hebreus, capítulo 12. Às vezes dentro do nosso dia a dia, tem pessoas que não têm aflição dentro da casa, que não têm os desafios dentro do trabalho, tem gente que não está sofrendo aflições dentro de algumas situações, mas aquilo que pega é o pecado, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que não te deixa ser uma pessoa piedosa, alguém que ama Jesus de todo o coração, que cria essa expectativa por Ele, é o pecado, que rodeia e que tenta tomar o teu coração de Jesus. Há duas coisas que pode, assim, em tese, há duas coisas que muitas vezes nos roubam de Jesus. Uma que foi usada por Faraó no Egito, quando o povo pensava em ser livre, ele deu mais trabalho. Às vezes tem trabalho, e eu não estou falando isso para você sair do emprego, mas há casos que o trabalho tem roubado você da presença de Jesus. E há outros casos que o pecado tem roubado você daquilo que Jesus tem, como aconteceu com Sansão. Em Hebreus fala o seguinte, capítulo 12, verso 1 ao 4. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torne vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós.
mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Pode ficar de pé junto comigo? O que Jesus está fazendo hoje é chamando você para olhar para Ele de novo, para voltar à simplicidade do Evangelho. Eu estava vendo um documentário nessa semana e eu via senhoras falando a respeito do Evangelho de Cristo, uma senhora iletrada, mas que experimentou tanto da presença de Jesus. Uma senhora que não sabia ler, e uma das primeiras experiências que ela teve com Jesus foi Jesus ensinar ela a ler. Ela pegou a palavra, ela abriu, ela foi orientada por Cristo a abrir a palavra e ler, e ela não sabia ler, ela começou a falar em línguas, e o Senhor foi dando línguas estrangeiras, ela começou a falar em várias outras línguas, de repente ela começou a falar português, e quando ela olhou para a Bíblia ela começou a ler. Ela começou a ler, ela aprendeu a ler do nada. Há uma simplicidade no Evangelho e nós precisamos valorizar mais do que tudo nos nossos dias comuns a presença maravilhosa de Jesus, a tua santa palavra. E aqui em Hebreus, quando o escritor ele fala: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Se você olhar no capítulo anterior, o escritor está falando sobre os heróis da fé. Ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Noé, ele fala sobre Daniel, ele fala sobre Isaac, ele fala sobre Jacó. Ele começa a falar sobre homens que pagaram um preço, e eles viveram, só que eles morreram e não alcançaram a promessa que foi prometida a eles, porque os olhos deles estavam naquilo que estava além do que o mundo poderia dar. Abraão morreu com um filho e não com uma multidão, mas ele creu que aquele que é poderoso para cumprir a promessa faria ainda além da geração dele. E hoje nós somos filhos de Abraão pela fé. Todos aqueles que crerem no nome de Jesus Cristo são filhos de Abraão pela fé. A palavra diz que Abraão é o pai da fé. Então o Senhor ele é poderoso para cumprir a promessa ainda com gerações futuras. Mas a palavra fala que todos aqueles heróis, todos aqueles homens que romperam em fé, eles não viram a promessa. Eles morreram antes de ver o cumprimento total da promessa que Deus tinha feito para eles. E nesse texto do capítulo 12 ele está falando assim: nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É como se aqueles heróis, aqueles homens que romperam em fé, estivessem olhando para nós agora, estivessem nos rodeando como uma arena, como se nós estivéssemos no jogo, como nós estivéssemos jogando futebol agora, e aquela arena, aquela arquibancada estivesse rodeado de homens que venceram, homens que morreram pelo Evangelho, e eles estão olhando a gente jogando esse jogo agora. Ele está falando assim: agora está com vocês a poderosa missão de carregar esta verdade, de carregar esta palavra, de olhar no seu dia a dia e começar a romper na fé, de olhar para Jesus. E aí esse texto ele fala o quê? Deixe para trás tudo aquilo que o atrapalha. Deixe para trás agora aquilo que atrapalha a sua corrida, aquilo que atrapalha você de chegar no final deste lugar, aquelas pequenas coisas do seu dia que dá permissão para que você não sinta mais a presença, para que você não viva mais na expectativa de ver Jesus.
É no nosso dia a dia que Jesus está nos chamando para viver algo extraordinário. Sabe, o pecado, talvez muitos pensam que ele é forte demais para ser vencido. Mas eu quero dizer para você que o que Jesus fez na cruz é suficiente para você vencer o pecado. Você só precisa crer. Você precisa deixar para trás aquilo que te atrapalha. Se é pornografia, se é mentira, se são atitudes, quebras de valores, deixa para trás agora. Deixa Jesus mudar a sua rotina. Deixa Jesus te fazer enxergar a segunda-feira de uma forma diferente agora. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Precisa se arrepender nessa noite. Que precisa voltar os seus olhos à simplicidade do Evangelho, que precisa voltar a trazer Jesus com a primazia, a prioridade da sua vida. Quero orar por você que deseja realmente que Cristo esteja assentado sobre o trono da sua vida, sobre o centro do teu coração, governando os teus dias. Não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito a uma rotina intensa que te impede de conhecê-lo, que te impede de desfrutar as belezas as belezas do dia a dia, da simplicidade do Evangelho. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu poderia até fazer com você no lugar, mas eu creio que há um passo de fé, de alguém que deseja realmente ser transformado, ser mudado, deixar Jesus mudar o seu dia, como algo que você anseia Jesus, como uma resposta. Isso pode acontecer com o líder de célula, isso pode acontecer com o supervisor. Isso não tem um lugar onde a função independente é aquilo que realmente Jesus precisa fazer na sua vida. Então vem aqui na frente. Você que quer começar a ver Jesus na simplicidade dos teus dias de novo. Talvez você já experimentou este lugar, ou talvez você nunca experimentou este lugar. Eu quero que você venha aqui na frente. Não tenha vergonha. Este não é um lugar para que você se sinta constrangido. Este é um lugar de quem tem fome de Jesus, de quem tem fome da presença, que deseja algo mais, que deseja viver algo mais profundo em Deus, além daquilo que você está vivendo. Vem viver algo novo. É uma chamada de Jesus para você. Se o Espírito Santo está incomodando você, vem para este lugar. Vem aqui na frente. Deixa Jesus tocar você de uma forma diferente. Deixa Ele te mostrar os dias da semana de uma forma diferente. Deixa Ele se revelar para você de novo. Vou começar a orar. Se você tiver interesse de viver dessa forma, aqui está o lugar onde você deve estar. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, vem sobre os meus irmãos, meus amigos neste lugar e restaura o altar da presença. Restaura o lugar de adoração. Restaura o lugar de intimidade. Se alguém da equipe, supervisores, pudesse estar orando aqui também. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, talvez pessoas que já provaram tanto de Ti, provaram tanto da Tua presença, que viveram algo extraordinário no Senhor,
mas estão passando um tempo de sequidão, um tempo de angústia. Talvez os olhos deles foi tirado a atenção de ti, assim como Pedro quando caminhava sobre as águas. Ele estava deslumbrado porque ele estava de fato andando sobre um lugar que ele não conseguiria andar de forma normal. Mas a partir do momento que os olhos dele se desviaram, a partir do momento que os olhos deles não mais fixaram Jesus, ele começou a afundar naquele lugar. E nós pedimos para que o Senhor restabeleça o lugar de adoração contínua nos dias comuns, na simplicidade do dia, a graça e amor de Deus, a revelação plena de Jesus. Leve-os a viver algo extraordinário nos pequenos dias, nos pequenos momentos, em nome de Jesus. Restabeleça paixão e amor pela presença. Sopra a vida, Jesus. Sopra a vida. Ei, Jesus. Restabelece o teu governo sobre eles. Torne os ouvidos deles atentos à tua voz mais uma vez. Deixa eles perceber a beleza da simplicidade do teu evangelho, da brisa suave, da mesa, do partir do pão, da comunhão. Ei, Jesus. Ah, faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus, seja assim, Senhor. Agora nós, como igreja, levante as suas mãos. Comece a buscar por aquele que você tem uma aliança. Comece a derramar o seu coração a Ele. Perceba Ele neste lugar. Mais um sábado nosso, mais um encontro. Deixa Ele tocar você. Não saia deste lugar da mesma forma que você entrou. Deixa Ele tomar os teus dias. Deixa Ele trazer a beleza da presença dos teus dias. Ei, Jesus, nós te desejamos mais. Vai valer a pena cada esforço. Vai valer a pena cada tempo dedicado na tua presença. Vai valer a pena, Jesus.